A paz de Cristo, seminaristas, passando por aqui para dar início ao nosso vídeo, aula, esse vídeo que vai aqui introduzir o estudo a homilética, tá? A homilética, o que é homilética? Homilética é a disciplina teológica que faz parte da teologia prática e versa sobre as técnicas da pregação, análise, estruturação, organização e apresentação de um sermão de maneira clara e eficaz. A origem da homilética ela vem lá da Mesopotâmia, aí lá pelos anos 3.000 anos antes de Cristo Jesus, porque na Mesopotâmia é a parte onde partiu toda a ciência, lá está o parâmetro de todas as coisas, os acontecimentos aí pré-históricos, né, concentrado na Mesopotâmia, na Suméria, né, entre os rios Tigre e Eufrates, né, aqueles rios que criam ali tipo um balão e cai e deságua no Golfo Pérsico. O lugar mais fértil do mundo, conhecido como o princípio de toda a ciência. Muito bem, o estudo que nós concluímos, o estudo da hermenêutica, interpretação e aplicação da palavra de Deus, junto com a composição da homilética, que é a arte de você formar e expor sermão, ela tem essa raiz grega que é enriquecida aí pela filosofia, o conhecimento, essa parte que eles prezavam muito da exposição, a forma de você falar em público. Ela na Mesopotâmia tem a origem, né, quando os sacerdotes, né, dos deuses nos templos antigos, templos pagãos, eles prestavam conta, né, de finanças ou seja, eles traziam feedback para expor ao povo. Então eles criaram tudo aquilo como criassem ali um altar e dali eles estivessem expulsando, colocando ali as claras todo o acontecimento, entrada e saída, né, da parte financeira dos arrecadados no templo. Então isso tem origem lá, e grega na parte de você expor sermão, falar em público, né, com uma assembleia, onde tem alguns significados aí, né, no sentido de falácia, e é a arte, homilia é a arte de falar de forma agradável. Para nós, a interpretação teológica, nós temos a responsabilidade de pegar a hermenêutica, o recurso da interpretação, e juntar com a homilética a arte de você se polir para emitir a palavra de Deus ao público. Então nós temos a responsabilidade não de criarmos complicações, palavras difíceis de serem interpretadas ou de ser entendida por todos os públicos. Não, muito pelo contrário, nós estamos aqui estudando as coisas mais difíceis e tentar colocar de forma agradável para todos os públicos, seja das pessoas mais simples às de mais elevada de conhecimento, tá? Então, a homilética, ela tem esse propósito, né? Além dela partir, ter a sua origem aqui, como nós falamos, ela tem esse propósito de simplificar e de colocar de forma agradável. No decorrer do estudo, nós vamos ver como o desenvolvimento, como é importante, né, o propósito da homilética. A definição de homilética, né? Homilética de forma resumida, você tem um livro, você vai estudar na página 70, a definição de homilética, não temos tempo aqui de desconfigurar tudo isso, pormenorizar. Então nós vamos falar aqui os resumos, né? Porque visto que é um vídeo pré-aula. Homilética é a arte de pregar sermões religiosos, eloquência sagrada, né? Dicionário Roaz. Então isso de forma resumida é uma forma de você, né, expor sermão, organizar, expor de forma agradável. E daí em diante nós vamos vendo aí os critérios, as orientações para que nós possamos fazer isso. O objetivo da homilética também de forma resumida. Por isso, com dedicação e fazendo uso alguns princípios expressos da homilética, é possível melhorar a eficiência na exposição dos sermões, ou seja, no estudo dessa palavra, né, dessa disciplina, é possível a gente melhorar a nossa prédica, a nossa exposição, tirando vícios de palavras, né, e pegando as coisas mais complicadas
e na organização do nosso sermão ou estudo simplificar para que chegue ao alcance de todos. Cuidado que se deve ter na homilética e no uso da técnica. Nós temos alguns cuidados aqui que é importantíssimo. Por mais técnico que você seja, por mais polido que você seja, você não pode confiar nessa sua técnica. Tem gente que é autodidata, né? O autodidata, ele tendo o propósito de falar alguma coisa, ele vai ter facilidade de falar porque ele é um autodidata. Mas você não pode confiar nisso tratando-se de um sermão espiritual para expor para uma assembleia espiritual. Então precisamos ter a conexão da oração e a leitura da palavra de Deus, que é para que nós possamos ter sempre a dependência do Espírito para expor um sermão agradável que toque aos corações, ao público, né, receptor da mensagem. O uso dos recursos da homilética e da retórica. Os usos da... Então, isso nos remete ao estudo aqui da pregação e a retórica, a beleza na exposição do sermão. Tem uma palavra bem interessante aqui do pastor foi considerado príncipe dos pregadores. Eu acredito que príncipe dos pregadores é Jesus, e esse título não se pode tomar para nenhum ser humano na terra além de Jesus. Spurgeon denominaram ele como um príncipe dos pregadores pela arte de pregar os seus sermões e de forma muito agradável. Ele fala que não pode desassociar a oração e a palavra, a Bíblia, a leitura da palavra, por mais técnico que seja. E eu concordo plenamente na opinião de Spurgeon. Muito bem, apresentação pessoal, a pregação, quando você vai estudar, vai participar de um curso de retórica, nós estamos tendo aqui esse curso, um curso básico de retórica, mas é importante começarmos logo por aqui. É muito interessante nós prestarmos bastante atenção na nossa exposição física pessoal. Nós precisamos ter cuidado para não exagerar na questão da roupa, sapato. Na hora de colocar uma gravata, coloque a gravata de forma agradável. Cuidado para não deixar os bolsos do paletó, do seu terno, para fora, um botão abotoado em cima e outro embaixo. Isso vai chamar a atenção do público que está te assistindo, porque você é um foco principal. Não adianta que quando você estiver num púlpito pregando, expondo o seu sermão, com certeza você é o foco principal. Toda a igreja vai estar de olho em você, e é necessário tomarmos esses devidos cuidados aí. Outra parte interessante também o pregador e a transmissão da mensagem. Alguns aspectos da comunicação em público. Por exemplo, o processo da comunicação. É bem necessário nós prestarmos atenção aqui. Algumas definições. A comunicação ela é progressiva, pelo qual a ideia de sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Por exemplo, a comunicação ela é um processo pelo qual as ideias de sentimentos se transmitem. Por exemplo, se eu vou expor um sermão, a minha forma de expor o sermão vai prender a atenção das pessoas, o interesse ou desinteresse das pessoas a assistir, a prestar atenção no sermão. A outra parte da comunicação é a figura, que consiste em um orador tomar o auditório por árbitro. Ou seja, nós precisamos ter consciência de que o nosso auditório ele vai julgar, ele tem essa autoridade, para passar em crítica, a nossa posição, a nossa exposição, tudo isso, porque são eles os jurados e nós somos os expositores. Precisamos ter cuidado com isso, senão nós não vamos prender a atenção deles, vai causar desinteresse neles para ouvir o sermão. Elementos da comunicação. São vários elementos, eu não vou nem aqui expor, porque você tem em mãos aí o seu livro na página 75. É importante todos esses elementos da exposição. Considerações importantes na apresentação da mensagem.
Nós sabemos que é muito importante a gente procurar fazer uma leitura, expor as palavras de forma correta, sem o exagero de erros, né? É normal a pessoa errar uma vez ou outra numa pronúncia, ou trocar às vezes até as palavras, isso é normal, mas quando você vê o exagero, a pessoa é uma pobreza de linguagem, de exposição, isso prejudica o sermão, isso é ruim. Você, por exemplo, a palavra problema, a pessoa troca por problema ou problema, né? Várias vezes isso repetindo torna-se desagradável e faz fazer com que as pessoas desistam, né, de se interessar pelo sermão que você está pregando. Não, cuidado, não pode, não é bom usar gírias, os vícios de linguagem, é necessário você colocar aleluia demais na hora da sua pregação, você começar com uma palavra e terminar falando em mistério, né? Isso é desagradável para quem conhece a palavra de Deus. Eles vão perder o interesse. Quando você começa uma palavra, começando uma palavra e terminando em línguas, a palavra não conclui, não passa exatamente uma ideia, não transmite uma ideia que você deveria transmitir para os receptores, eles vão achar que aquilo não passa de religiosidade. Hoje não dá para comer mais esse bolo todo, não dá para comer esse imbróglio, porque o povo não aceita mais esse negócio. Não existe isso. Isso é desagradável, né? Outros aspectos importantes na apresentação da mensagem, por exemplo, excesso de gestos do pregador torna-se desagradável. É necessário que as nossas gesticulações, né, elas não venham passar da cabeça. Isso é um modo agradável, ético. Quando você começa a gesticular assim, gestos desconexo com o que você está falando, isso torna muito desagradável. É importante que a gente venha gesticular, porque os nossos gestos eles falam, entendeu? Mas que seja daqui para baixo, faça movimento com as mãos dentro da medida do possível, sem exagero, mas sempre daqui para baixo. Se você está atrás de uma mesa, sempre ao terminar de falar, de gesticular, coloque uma mão sobre a outra, sobre a mesa. É importante. Se você estiver no púlpito, for colocar a mão no bolso, coloque, mas por pouco tempo. Não se debruce sobre o púlpito. Se você fizer isso, seja para ilustrar alguma coisa e termine isso rápido, porque é desagradável. Não vire as costas direto para o púlpito, para o público. Não fique gesticulando, falando para um ponto onde não tem pessoas. Não fique olhando para o teto, muito menos de cabeça baixa para baixo, para o chão. Não mire direto numa só pessoa. Não deixe que um alegre, animadinho no meio de toda a assembleia venha roubar a sua atenção para você olhar unicamente para ele. Que geralmente quando você está pregando, isso vai causar um feedback nas pessoas. O feedback é esse: as pessoas vão te responder, vão reagir às palavras que você está emitindo. E geralmente tem um bem animado no meio da igreja, vai gritar, glorificar, e você vai focar só nele. Não faça isso. Deixe ele adorando a Deus tranquilamente, não vá mirar só nele, mas você precisa correr a sua visão em toda a igreja, aonde tiver uma pessoa, tá? No púlpito, se você for emitir uma palavra que seja direta para alguém que está no púlpito, na sua retaguarda, ou do seu lado, te ladeando, se vire para ele, fale e logo se volte para a igreja. Não se volte para ele se não estiver falando com ele, direto com ele, né? Se você está pregando e a palavra ela fala sobre ministro do altar, você deve se virar sim para os ministros do altar, mas depois já se volte para a igreja, para não fazer gestos ou se virar para um público que a palavra não é para ele. Isso é interessante a gente se autoeducar nesta situação. O uso da voz
é muito importante nós usarmos a nossa voz de forma agradável, que não seja baixa demais, que não seja alta demais, que a nossa voz tenha um propósito. O propósito é de emitir a palavra correta, que seja entendível para todos. A nossa forma de linguagem ela tem que ser de forma que alcance a todos. Muito bem clara. O apóstolo Paulo falou que prefere falar 5 palavras entendíveis do que 1000 palavras em línguas que as pessoas não entendam. Ele diz assim: se a trombeta tocar de forma de toque incerto, quem virá para a guerra? Porque havia uma trombeta específica para a guerra, outra para a reunião, uma trombeta, um toque para cada ajuntamento. Ele diz assim: se a buzina tocar de forma incerta, quem se preparará para a guerra? Então é interessante nós sabermos o que nós estamos falando e através do feedback, do retorno do povo, a gente sabe se as pessoas estão recebendo ou não. Cuidado com a voz, é interessante, tem gente que começa a gritar no final da pregação, já está sem voz, precisamos ter cuidado com isso. E por aqui vai, as páginas 78 e 79 trata sobre esse assunto, 80, né, o cuidado com a rapidez, é necessário termos cuidado, porque o importante é as pessoas ouvirem o que nós estamos falando, não é tocar ou causar um emocionalismo. Esse não é o propósito, é fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E falar com expressão de sentimento, não dá para falar de Jesus sem sentimento. Isso leva até mudança na voz, faz a voz tremer, porque temos o sentimento, somos impactados pelo Espírito Santo e há uma conexão entre quem está falando e quem está ouvindo. Portanto, a gente acaba indo sentindo esse impacto na voz, né? Homilética e o sermão. O que é sermão? O sermão precisa ter unidade, progresso, conclusão de raciocínio. Por exemplo, um sermão ele precisa ter início, meio e fim. Mas só que esse início ele precisa passar esse entendimento ao auditório, ao grupo ouvinte, que nós estamos começando. E o meio do sermão ele precisa ter esse corpo, mas um corpo progressivo, que ele está te levando a um objetivo, a entender o que você quer falar. Então ele tem um início, quando chega do meio para o final, ele precisa passar o aspecto que você está concluindo. Ele está fechando num assunto que era o propósito, que é um tema, é um assunto que você queria explicar sobre ele. O sermão precisa ter isso, o início, a introdução e a composição dele e a conclusão, precisa ter isso. E quando nós planejamos, ele fica de forma muito agradável, bom, entendível a todos, né? Então aqui tem várias formas de sermão. Aqui já na página 85 fala as regras práticas para um bom sermão. Nós temos aqui as orientações, não vou aqui falar porque não dá tempo. Como fazer a interpretação de um texto bíblico na preparação de um sermão, já tivemos as aulas anteriores. A interpretação, é interessante a gente ter a interpretação para composição, para servir bem. É como quem vai para a cozinha preparar um alimento, né? Preparar um alimento. Nós compramos os alimentos ou tiramos da nossa própria produção, quem mora na roça, e você sabe que todos aqueles alimentos eles têm ali os seus nutrientes e o seu sabor. Ele por si já é bom, mas na hora da preparação, se eu não souber preparar esse alimento, eu posso fazer uma composição que vai trazer um sabor ruim e até eliminar também os nutrientes que ele tem. Não é diferente num sermão. Se eu não souber organizar o sermão na hora de expor, eu vou estragar tudo. Então precisa cuidado na hora de preparar e na hora de servir. Imagina só um garçom mal preparado servindo um alimento, mesmo que o alimento seja bom, muito bem preparado, mas servido de qualquer maneira, joga, espirra comida nas pessoas e todo desajeitado servindo. Imagina só que loucura, que desmantelo. Então o sermão é comparado a isso, precisa cuidar do zelo na composição, na hora de você formar e na hora de você expor.
É a mesma coisa. Classificação na natureza do sermão. Nós vamos ter aqui vários sermões, por exemplo, o primeiro aqui na página 87 é o sermão expositivo. O sermão expositivo é o sermão que você expõe com mais fidelidade à palavra, porque ele vai ser de ordem bíblica, ele é 100% bíblico. Você vai expor a Bíblia. Expositivo já está dizendo, sugerindo expor a Bíblia como ela é. Um sermão mais fiel ou fidedigno, né, de todos os sermões. A vantagem do sermão expositivo é esse, né, que tem, ele é muito bíblico, ele é bibliográfico ou biblicocêntrico. Ele é introduzido totalmente da Bíblia, né? Você vai lendo e expondo o sermão. Muito bem. Tem um modelo do sermão expositivo aqui, na página 89, você pode acompanhar. Tem um sermão temático. O sermão temático é aquele que você encontra ou escolhe uma temática e vai procurar referências bíblicas para fazer a montagem desse sermão. É um sermão que precisa muito cuidado, como eu falei, ele precisa ser introduzido e depois ele precisa ter desenvolvimento. O desenvolvimento é progressivo, levando ao entendimento de todo o auditório aonde você quer chegar. E ele precisa ser concluído. Quando chega concluído, você matou lá, você chegou ao final e ele torna-se um tema. Então é muito bom a composição desse sermão, porém precisa muito cuidado na hora de formá-lo. O sermão textual também é onde você exprime ou vai expor um sermão, organizar e expor um sermão de um texto. Ele precisa ter tema, ele vai ter um tema, um título, e o desenvolvimento dele todo dentro de um texto. É preciso você examinar muito bem o texto, interpretar muito bem o texto e dele você formar esse sermão, né, para formar o corpo desse sermão. Vai que passa uma passagem aí sobre o trabalho de Pedro ou o desenvolvimento de um trabalho de um outro apóstolo em um determinado lugar. Você vai ler aquele texto e você vai escolher os objetivos, vai pesquisar os objetivos daquele trabalho e vai chegar a uma conclusão. Então você formou um sermão dentro daquele texto e aplicando para a comunidade nos dias de hoje, o auditório ouvinte, né, e vendo aonde se encaixa primeiro nas nossas vidas e depois na vida do auditório. Se serve para mim e serve para o auditório, então ele deve ser pregado sim para o auditório, tá? Esse é um sermão textual. E tem vários aqui modelos que você pode acompanhar, a página 94, 95, a página 96, segue ainda a preparação, né? Ou seja, os temas de todos esses sermões, e aqui a gente conclui a nossa aula, né? A gente conclui o nosso vídeo aula aqui na página de número 98, 99. A conclusão falando sobre a ceia de grande importância para todo aquele que confessa. Isso aqui é um tema de um sermão, né? Falando aqui sobre a razão da ceia. E então é isso, nós estamos aqui concluindo o nosso vídeo aula. Nós temos um encontro na segunda-feira a partir das 20 horas pelas redes sociais, né? Nós estamos aí online transmitindo o nosso estudo e chegaremos com certeza no último dia, com certeza faremos a prova presencial e a gente marca um horário que seja cômodo, né, para todos. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. E eu deixo aqui a orientação, não esqueça de ler o livro todo, se possível várias vezes. Nós estamos em casa, acho que às vezes a gente acaba relaxando um pouco mais, mas é necessário estudar, ler todo o livro. Assista esse vídeo aula porque vai te auxiliar, pois no dia da aula é dia da gente tirar as nossas dúvidas, né, nos pontos que você deve estudar e marcar para mim perguntar no momento da aula, tá? Isso é necessário. Você vê o vídeo, lê o livro e no dia da aula você precisa ter isso marcado na lição que você estudou para você perguntar. Seria bastante importante, porque se não for, eu vou estar repetindo um vídeo que eu já gravei. Entendeu? Deus abençoe, Deus te proporcione uma semana, um final de semana abençoado na presença do Senhor e até segunda, assim querendo Deus. Amém?